Então a nossa esperança, meus amados irmãos, está na pessoa de Jesus Cristo. Sim, passaremos por aflições, por provações, mas seguiremos adiante a nossa jornada confiando tão somente em Jesus Cristo, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos auxilia. Nenhuma das pessoas que Deus encontrou poderia ser a mesma após o encontro. Elas tiveram de fazer ajustes importantes na vida para andar em obediência de fé. Nós não podemos caminhar à luz da palavra de Deus depois que a graça de Deus irresistível nos alcançou. A nossa vida muda por completo. E aí a nossa cosmovisão, ela é mudada através da palavra de Deus. Eu queria trazer um trecho de um grande missionário, e depois eu concluo a história no final. George Miller era um pastor da Inglaterra no século XIX. Ele andava preocupado porque o povo de Deus estava muito desanimado. As pessoas já não esperavam que Deus fizesse algo fora do comum. Não mais confiavam em Deus para atender às orações. Sua fé havia minguado. Final da pregação, eu termino essa história de George Miller. Volte os seus olhos para o texto. Versículo 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Se você voltar os seus olhos para os versos anteriores, verso 3 a 9, o apóstolo Pedro fala da ação da graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que foi produzida em nós, em fé, e nos alcançou pela graça e misericórdia de Deus. Isso está lá no verso 9, por exemplo. Obtendo o fim da vossa fé e salvação da vossa alma, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que vos outros destinados. Queridos, nós vivemos tão somente pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus. O verso 13, quando aparece essa palavra por isso, portanto, entretanto, ele está fazendo a ligação dos versos anteriores para o que Pedro vai chamar a atenção agora. Isso é o que os profetas, os apóstolos faziam então quando eles queriam dar continuidade. Por isso, então, entretanto, e segue-se o texto. Tendo em vista que nós já entendemos o contexto da carta de Pedro, então o apóstolo vai nos dizer: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, verso 14, Paulo vai nos dizer: estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5 a 6, diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 15, verso 4, ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o vosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, amados irmãos, logo aprendemos que nós devemos cingir o nosso entendimento, nós devemos sermos sóbrios
e esperar tão somente na graça que está em Jesus Cristo. Nós não podemos fazer nada para alcançarmos a salvação. A salvação, ela é dada a mim e a você por intermédio de Jesus Cristo. E isso é graça. Essa graça irresistível que veio sobre mim e sobre a sua vida. Nós não precisamos fazer nada, mas apesar de nós, miseráveis pecadores que somos, Deus dispensou sobre mim e sobre você a sua graça irresistível. Por isso, nós vivemos como? Na esperança desta bendita graça a qual nos alcançou, e vivemos então em novidade de vida, em novidade de vida. Nós não podemos andar como outrora nos andávamos, muito pelo contrário, nós andamos agora segundo as palavras benditas de Jesus Cristo, segundo as sagradas escrituras, que é a nossa única regra de fé e prática. É ela o nosso manual de vida, é ela a nossa bússola. Então nós devemos caminhar tão somente pela palavra de Deus. Então nós precisamos cingir o nosso entendimento, nós precisamos ser sóbrio e nós precisamos esperar inteiramente na graça de Jesus Cristo. Lembrando que os nossos autores, os nossos leitores originais aqui, a qual o apóstolo Pedro escreveu a sua carta, eles não tinham ainda o Novo Testamento nas suas mãos. Esses irmãos, eles viviam na esperança, eles viviam então no cumprimento da promessa, e eles viviam lendo o Antigo Testamento, que era o que tinha nas suas mãos. Então observe o privilégio que nós temos hoje, queridos. Hoje nós temos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, aonde nós poderíamos nos lembrar do que o salmista diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. E eu diria para você que é o que nós menos temos feito, é nos deleitarmos na palavra de Deus, é termos o prazer de estar conectado na palavra de Deus. Nós passamos muito mais tempo conectado com as redes sociais, com a correria desse mundo, do que nos deleitando na palavra de Deus. Mas uma vez que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós devemos andar em novidade de vida, nós devemos viver de acordo com a sagrada palavra de Deus. Então, nós precisamos cingir o nosso entendimento, nós precisamos ser sóbrio e nós precisamos caminhar à luz da palavra de Deus, na graça de Jesus Cristo. Volte seus olhos para o verso 14. Como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Nós somos filhos de quê? Da obediência. Então, se nós somos filhos da obediência, logo nós entendemos que nós devemos andar à luz da santa palavra de Deus, e não andar de forma desobediente. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, como filhos da obediência. E observe essa palavra: não vos amoldeis, não vos amoldeis. Oh, meus amados irmãos, nós não devemos nos moldar ao curso desse mundo caído, que tenta, dia após dia, minuto a minuto, nós somos pressionados a caminharmos no cursor desse mundo, a nos moldar a este mundo caído a qual nós estamos inseridos. Mas lembre, tu não é deste mundo, você está aqui, mas você não pertence a ele. Nós estamos aqui vivendo a ansiedade aonde Jesus Cristo virá buscar o teu povo, a tua igreja.
E cada cristão deve ansiar por isso, pela volta de Cristo. Para o lugar onde nós vamos, aonde não haverá choro, aonde não haverá dor, aonde as mazelas desse mundo não existem lá. Muito pelo contrário, é um lugar santo, preparado pelo Deus Santo. Então nós não devemos nos moldar às coisas deste mundo, de jeito nenhum. Outrora sim, andávamos assim, como filho da desobediência. Mas logo que a graça de Deus nos alcançou, aí nós andamos à luz da palavra de Deus. E eu queria chamar a sua atenção que o pecado na vida do cristão, eu estou falando aqui, fazendo a conexão com desobediência, ela deve ser um acidente na nossa vida. Assim como um pneu do carro fura e você conserta, e isso é um acidente, e você conserta o pneu e você segue viagem. A vida do cristão deve ser dessa forma. O pecado na vida do cristão, toda vez que acontecer, não deve ser por causa da desobediência, mas um acidente. E você conserta isso, roga o perdão de Deus e você segue a tua jornada até que Jesus Cristo venha. Queridos, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 6, Paulo vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, Paulo vai nos dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita a vontade de Deus. Então qual é a orientação? É não se moldar, é não se conformar com este século, mas transformar pela renovação da vossa mente. Queridos, como é que o cristão é transformado? Só tem um jeito. É lembrar do salmista: o meu prazer está na lei do Senhor, na sua lei eu medito de dia e de noite. Não tem como um cristão ser transformado se não for à luz da palavra de Deus. Não tem outra fórmula, não existe. O nosso prazer é estar nos deleitando na palavra de Deus, e isso, pelo menos em 3 oportunidades: meditando na palavra de Deus, na oração e na comunhão dos santos. Nós precisamos desses meios de graça, aonde nós somos transformados, aonde Deus mexe com a nossa estrutura, aonde Deus nos corrige, aonde Deus nos disciplina, aonde Deus mexe com a nossa vida, para não nos amoldarmos a este mundo caído. Irmão, nós andamos na contramão deste mundo. Nós não somos agente secreto, não. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas lá fora devem questionar você por a sua conduta, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de se comportar. Por que você vive assim? Nós não fazemos isso? Por que vocês fazem isso? Por que vocês não escutam isso? Por que vocês não estão na nossa rodinha? Porque nós não somos deste mundo. Porque o nosso Deus não é o Deus deles. Porque nós somos transformados e alcançados pela graça de Deus. Então nós andamos em novidade de vida. Nós andamos em novidade de vida. Paulo ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 4, Paulo vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Observe a última frase
do capítulo 6 de Romanos, verso 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Queridos, qual é mesmo o nosso salário? Qual é o nosso salário? Qual o salário do pecado? É a morte, não é isso? O salário do pecado é a morte, né? Quem pagou o nosso salário? Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo pagou o nosso salário. Perceba, assim também andemos nós em novidade de vida, porque Cristo pagou o nosso salário. O presbítero Getúlio, na sua liturgia, ele disse que cada irmão deveria saber na ponta da língua os 10 mandamentos. E deveria sim. Tem um pastor do nosso presbitério que ele dizia que se você tem 5 anos de igreja, você deveria já ter lido a Bíblia há 5 anos, pelo menos. Se você tem 10 anos de membresia, você já deveria ter lido pelo menos 10 vezes a palavra de Deus, a Bíblia. E eu diria, queridos, que nós precisamos voltar à palavra de Deus quando Ele escreve a crucificação de Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós lemos isso de forma muito rápida e não compreendemos as implicações. Jesus Cristo, Ele levou sobre si e Ele verteu o seu sangue por mim e por você. Quem deveria estar naquela cruz era nós. Aquele era o nosso salário. Mas Jesus Cristo fez isso por nós. Então, se Jesus Cristo fez isso por nós, amados, nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, deve trazer glória para o nome de Deus. Tudo, seja nas nossas ações, seja nas mínimas coisas, nós devemos trazer glória para o nome de Deus, porque o preço foi muito alto. Foi o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Então não posso andar de qualquer jeito. Eu não posso. A minha esperança, a sua esperança não deve estar nas coisas deste mundo. A nossa esperança deve estar na pessoa de Jesus Cristo. A nossa esperança deve estar no retorno, quando Ele virá buscar o teu povo, a tua noiva. E nós devemos lembrar disso e viver todos os dias da nossa vida como se fosse o último dia da nossa vida. E vivermos para a glória de Deus. Se Jesus voltasse daqui a pouco, como estaria a minha vida? Vocês lembram das palavras que Deus se refere a um homem, lá no Antigo Testamento? E Ele diz: havia um homem na terra de Uz. E olha as qualidades que Jesus dá para este homem. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amada igreja do Senhor, Deus tem olhado para mim e para você e tem encontrado essas características que encontrou em Jó. O presbítero Wilson é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se tirássemos a casa do presbítero Wilson da rua Vieira da Silva, no bairro Sarandi, Porto Alegre, que diferença faria para aquele bairro? Já pensou nisso? Não sei o endereço de vocês, não sei onde vocês moram, mas se tirasse a residência de vocês, da onde vocês estão, qual é a diferença que faria para aquele bairro?
para o seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Oh, queridos, nós não podemos andar no curso desse mundo, nós não fomos chamados para isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Medite na palavra de Deus. Tenha prazer em estudar a palavra de Deus. Busque a Deus na oração. Tenha comunhão com Deus na oração. Tenha comunhão na Assembleia dos Santos, na casa do Senhor. Esta casa que é chamada casa de oração para todos os povos. Volte seus olhos para o verso 15. Pedro vai dizer: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em quê? Só quando estiver na igreja. Está escrito aí, né? Não, só na sua casa. Quando você estiver ali no meio da sua família, só na EBD, só quando estiver no meio da SAF, só no meio da UCP. Mantenha seu procedimento justo, só com as crianças da UCP. É isso que está dizendo a palavra de Deus? Em todo o vosso, aonde? Em todo lugar, qualquer lugar. Em qualquer lugar. 1 Pedro 2,9 vai nos dizer: vós, porém, olha como Deus chama você. E olha como Deus me chama. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não pertence a outro. Você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu quero chamar a sua atenção que Deus te criou para um propósito. Nós fomos criados para um propósito. A nossa confissão, os nossos símbolos de fé vai nos alertar quanto a isso. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e o adorá-lo para sempre. Em tudo o procedimento. Nós fomos criados com um propósito. Pedro, ainda alertando os seus leitores, no capítulo 5, verso 10, ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de, perceba, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. Glória a Deus. Sabe por que Pedro está fazendo isso, irmãos? Ele está encorajando a mim e a você. Porque a jornada não é fácil. No mundo nós teremos aflições. Os nossos filhos, nós somos bombardeados a cada segundo da nossa vida. Cada minuto, a cada instante, Satanás está com as suas flechas para tentar o cristão e fazer com que ele peque contra o seu Deus. Então, eu não estou aqui dizendo para os irmãos que nós vamos ter uma vida fácil. E nós vamos viver aqui numa vida sem problemas, sem dificuldade. Não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é que o mesmo Deus que dispensou a sua graça irresistível sobre a sua vida, sobre a minha vida, esse há de nos fortificar, esse há de nos ajudar, esse há de pelejar por nós. É Ele que está na nossa frente. Não é as nossas forças, nós não somos supercrentes. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos constrange. Sabe por quê? Quando ele vai falar do pecado, Jesus vai dizer que nós pecamos através de atos e pensamentos. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Mas eu e você não somos supercrentes. Vigiai e orai para que não caís em tentação.
Nós precisamos estar vigiando em todo o tempo. Mas mantenha a sua esperança em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos firma, é Ele que nos fortifica e é Ele que nos fundamenta na palavra de Cristo Jesus. Agora, busque. A palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. O verso 16: porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Pedro aqui está trazendo à memória dos leitores originais ao Antigo Testamento que eles liam com frequência, que era o prazer dele. Pedro aqui está lembrando aos irmãos Levítico 11:45, dizendo: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus. Portanto, sede vós santo, porque eu sou santo. Por isso que o nosso procedimento deve ser santo. Em Mateus capítulo 5, verso 48, nos diz: portanto, sedes vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Essa palavra santo, irmãos, ela significa que eu e você fomos separados, como eu já expressei aqui, como raça eleita, povo de exclusividade de Deus. Nós fomos separados deste mundo caído para servir ao Deus glorioso e bendito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 17: ora, se invocai como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E eu queria trazer à memória dos irmãos aqui, lembrar que não confunda essa palavra temor com ter medo. Essa palavra temor é reverência. Reverência. Então, se eu tenho reverência ao meu Deus, se eu conheço o meu Deus, se eu tenho intimidade com Ele, então eu não vou maquinar o pecado. O pecado vai ser um acidente. Eu não vou planejar. Por quê? Porque eu tenho reverência. Eu conheço quem me comprou. Eu sei o alto preço que foi pago. Então eu não obedeço por medo. Eu obedeço por reverência. Eu obedeço por consciência de quem meu Deus é, do que Ele faz e do que Ele continua fazendo. Porque se nós formos obedecer por medo, nós vamos desobedecê-lo frequentemente. Então nós precisamos ter essa consciência, queridos. O salmista, escrevendo no verso 39, verso 12, o salmista vai dizer: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te esmudeça a vista da minha lágrima, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais foram. Jesus, o bendito Deus, Ele se inclina para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso pedido de socorro. O salmista vai dizer: de manhã eu coloco diante do Senhor as minhas orações e eu fico esperando. O Salmo 46 vai dizer que Ele é a nossa fortaleza, nosso baluarte, o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Deus é o nosso socorro. Então nós devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor.
E isso, queridos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele ouve a oração do seu povo. Não importa se é um cearense cabeça chata como eu, não importa se é um gaúcho, não importa se é um mineiro, se é um paulista, se é um americano. Deus ouve a oração do seu povo. Agora nós precisamos confessar o Senhor, nós precisamos pedir o socorro. Nós devemos buscar ao Senhor. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos buscar ao Senhor. Em Isaías capítulo 64, verso 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso olheiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Queridos, nós fomos criados do pó e do pó voltaremos. Nós precisamos lembrar que Deus é o olheiro e nós somos o barro. E quando precisa quebrar, quando precisa ajustar, Ele vai fazer isso. Sabe por que Jesus vai fazer isso comigo e com você? Porque Ele disciplina e ama a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Então, quando eu e você somos corrigidos por Deus, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Continue no Senhor, firme no Senhor. Ele não desiste de nós. Continue com a sua viva esperança em Cristo Jesus. Ele tem nos aperfeiçoado dia a dia, Ele tem moldado. Talvez você não tenha percebido, mas Ele tem mexido com a nossa estrutura, Ele tem mudado dia após dia a nossa vida, o nosso caráter. Nós temos sido forjados à luz da palavra de Deus, na instrumentalidade daqueles que Deus usa para nos ajudar, para transformar a nossa vida. Continue firme na sua jornada. Continue firme na tua jornada. O verso 18, querido, nos diz: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Qual foi o preço mesmo? Não foi prata não, é? Eu pensei que tinha sido aquelas moedinhas lá que Judas vendeu, não foi isso então? Esquecemos disso, né? Muitas vezes, né? Foi um alto preço, né? Foi um alto preço na cruz do Calvário. Não fomos mediante as coisas corruptíveis como prata ou ouro. Logo isso nos chama a atenção que nós não devemos estar correndo atrás das coisas deste mundo. A palavra de Deus vai puxar as nossas orelhas, dizendo que se a nossa esperança está nas coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos eles. Nossa esperança não está aqui. Não. Seja grato a Deus pelo trabalho que Deus te deu, porque é a instrumentalidade que Deus usa para que o pão chegue na tua casa. Mas é Deus quem faz isso. Continue trabalhando, sendo honesto, pagando seus impostos, sendo um bom cidadão, dando testemunho do que Deus tem feito na sua vida, mas saiba que é pura graça de Deus, é a providência de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus pela sua vida. E Ele vai fazer isso, e vai continuar fazendo, até Ele voltar, até Ele vir buscar a tua igreja. Enquanto isso, nós vivemos num processo chamado santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. São processos. E ele só termina quando Deus nos chamar para a glória ou quando Ele vier buscar a tua igreja. Enquanto isso, é um processo de santificação. Romanos 3, 24, Paulo vai dizer: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, pela graça de Deus e a redenção em Cristo Jesus é que nós somos cada dia aperfeiçoados.
O verso 19, querido, vai nos dizer: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E aqui nós podemos lembrar de Isaías 53, 4 e 5, aonde vai o profeta anunciar aquilo que Jesus Cristo faria na sua vinda a este mundo caído, levando sobre ele as nossas mazelas. Está lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as vossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, o nosso salário. O nosso salário. E moído pelas nossas iniquidades, o nosso salário. O castigo que nos traz a paz, o nosso salário, estava sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras, o meu e o teu salário foi pago. Fomos sarados. Na cruz, pela morte de Jesus Cristo. Queridos, o verso 20 e o verso 21, eles são conclusivos. Quando diz assim o nosso amado irmão, apóstolo Pedro, ele diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Paulo, escrevendo a sua carta em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, Paulo vai nos dizer que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Deus já sabia, Deus já conhecia. Nada acontece por acaso, não existe acaso na vida do cristão. Jesus, ele escreveu a minha e a sua história, não existe acaso. Não existe acaso. Se você quer usar uma palavra aí para acaso, use Jesuscidência. Jesuscidência. Que Jesuscidência. Porque tudo Deus já escreveu. Deus sabe o seu levantar, o seu deitar. Ele conhece nós como ninguém. Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que me criou. Em Efésios, Paulo também escrevendo, no capítulo 1, verso 4, Paulo vai dizer: como assim? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e fazendo isso em amor. Em João, nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Paulo ainda, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 a 11, Paulo vai dizer: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse em que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós não devemos nos amoldar a esse mundo, nós não devemos caminhar no cursor desse mundo, porque queira você ou não, queira eu ou não, todo joelho vai se dobrar na presença de Jesus Cristo. E nós fomos criados para andarmos em novidade de vida, nós fomos criados para andarmos adorando e bendizendo a Deus em todo o tempo. Em Hebreus 1,9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Vivam
em concordância com a sua esperança. Viva em concordância com a sua esperança. Eu queria que você pudesse pesquisar sobre a vida desse missionário George Miller. Se você conhece, continue lendo, sendo abençoado na instrumentalidade desse servo do Senhor. Se você não conhece, procure a conhecer. Eu disse no começo do sermão que George Miller, ele andava preocupado porque o povo de Deus estava muito desanimado, porque as pessoas já não esperavam que Deus fizesse algo fora do comum. Eu quero chamar sua atenção: Jesus Cristo não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, desde Gênesis, desde antes da fundação do mundo. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagre, Ele continua operando na minha e na sua vida. É que às vezes a gente só se depara com isso, meus amados irmãos, quando nós estamos diagnosticados com uma doença de morte, e aí a gente corre pedindo o socorro de Deus. Sabia? Levante sua mão direita, levante sua mão, faça isso aqui, faça só isso aqui. Sabe o que é isso aí? Milagre. Só que nós não percebemos, nós não temos sensibilidade para isso, porque a nossa mente, os nossos olhos estão voltados para as grandes coisas. Nós queremos que Jesus Cristo venha sobre as águas andando pelo mar, nós queremos que Jesus Cristo venha aqui sobre as nuvens, um negócio, e mude a minha vida. Irmãos, o ar que você respira é um milagre, a mão que você levanta é um milagre, o seu caminhar é um milagre, você beber água é um milagre. Nós precisamos estar sensíveis a estas coisas. E esses irmãos que acompanhavam George Miller, eles tinham perdido isso. Observe, Deus levou George Miller a orar. As orações de Miller pediam que Deus o levasse para uma obra que somente poderia ser explicada pelo povo como sendo um ato de Deus. Miller queria que o povo soubesse que Deus era fiel e respondia às orações. Ele não mudou, Ele continua respondendo às minhas e às suas orações. Ele não mudou. Por meio deste, Miller encontra no versículo 10, no verso 10 de Salmo, do verso 81, dizendo: abre bem a tua boca e eu encherei. Por meio desse verso, Deus liderou Miller numa jornada de fé, que se tornou um testemunho fabuloso para todas as pessoas que ouvem a sua história. Quando Miller sentia a direção de Deus para realizar determinada obra, ele orava pedindo os recursos necessários e não falava a ninguém da necessidade. Ele queria que todos soubessem que Deus havia provido o suprimento para aquela necessidade, apenas em resposta à oração e fé. Em seu ministério em Bristol, Miller fundou um instituto de conhecimentos bíblicos para distribuir Bíblias e proporcionar uma formação religiosa. Ele também fundou um orfanato. Quando Miller morreu, já havia sido usado por Deus para construir 4 orfanatos que atendiam a 2.000 crianças ao mesmo tempo. 2.000 crianças ao mesmo tempo. Mais de 10.000 crianças haviam passado pelos orfanatos. Distribuiu mais de 8 milhões de dólares que haviam sido doados a ele como resposta das suas orações. Interessante, né? Talvez vocês estejam pensando aí, esse homem morreu milionário. Talvez ele morreu milionário. Observe, Miller faleceu aos seus 93 anos de idade. Gilson, sabe qual eram os bens desse homem quando ele faleceu?
$800. Esse homem, ele vivia com esperança em Cristo Jesus. Esse homem entendeu o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Oh, meus irmãos, se nós entendêssemos isso, nós não viveríamos uma vida tão miserável que vivemos. Preocupado com as coisas deste mundo caído, buscando juntar tesouros neste mundo caído, aonde a traça, aonde o ferrugem corrói. Se nós entendêssemos quem Jesus é e o que Ele fez, nós andávamos mais próximo dEle, nós teríamos mais prazer na lei do Senhor, nós oraríamos mais, nós teríamos mais compaixão pelo próximo, nós procuraríamos olhar para as crianças que estão abandonadas. Nós não sensibilizamos mais com este mundo, queridos. Quantas vezes eu e você paramos, não sei aqui, mas em Porto Alegre, para falar com o mendigo e falar da palavra de Deus dele? Quando o mendigo vem na porta do nosso carro, o que a gente faz? A gente sobe o vidro, com medo de ser assaltado, não é isso? Vocês têm isso aqui em Bento, mas não é isso. Nós não sensibilizamos mais, irmãos. Oh, querido, nós precisamos ser chacoalhados por Deus. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele não mudou. Ele continua operando milagre na sua vida, na minha vida. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das minhas lutas. Ele sabe dos meus anseios, dos seus anseios. Busque ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. E se for o querer do Senhor, Ele vai te ajudar. Porque não é o nosso querer, é o dele. Seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E se for a vontade do Senhor, Ele vai resolver aquilo que precisa resolver. Mas será que Ele não está usando aquilo para mexer com a gente? Será que estamos precisando passar por essas provações para ser transformado, para ser aperfeiçoado, fortificado em Cristo? Esse homem que foi um instrumento de Deus para muitas crianças, muitos povos, muitas nações. Ele findou a sua vida buscando os tesouros lá dos céus, não daqui. Seus recursos eram $800. Busque tesouros nos céus. Vamos orar?